Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meus queridos, o nosso texto, ele começa falando de uma rebelião existente no mundo. Homens e mulheres lutando contra Deus. Só que, como bem sabemos, essa rebelião, ela não é nova. Não é proeminente dos dias de Davi, não é proeminente dos dias do salmista. Ela é o reflexo de uma rebelião muito mais antiga, promovida por Satanás no céu. Aquele momento em que ele quis ser maior do que Deus e por isso foi expulso. Ele que liderou aquela revolta e levou uma terça parte dos anjos e conseguiu que a humanidade seguisse o seu exemplo de rebelião e de rebeldia. A rebelião do homem, da sua esposa no jardim, é prova disso. No jardim ele enganou Eva e seu marido, ele fez com que eles comessem do fruto e assim quebrassem a aliança que tinham com Deus. E as consequências disso nós sabemos. Foi a promessa de que a semente da serpente sempre iria perseguir a semente da mulher. E vemos isso acontecendo até hoje. Ainda hoje o mundo ímpio persegue os fiéis seguidores do Messias. Lembram como eu terminei ontem? Seguir o caminho da justiça, estar escondido atrás do homem justo, não fará com que a nossa vida e o nosso caminho seja fácil e tranquilo, porque a descendência da serpente sempre se levantará com rebeldia contra o homem justo e contra todos aqueles que estão seguindo o homem justo. Hoje isso acontece. Essa rebelião está entre esses dois reinos e continuará existindo enquanto essa realidade que vivemos ainda existir. O que temos hoje, meus amados irmãos, é o reflexo dessa rebelião. O mundo odiando o Messias e suas leis, o mundo se levantando contra Deus, se levantando contra a autoridade de Deus, para lançar fora tudo aquilo que ele colocou para reger o mundo e conduzir esse mundo segundo a sua vontade. E o nosso texto fala justamente sobre isso. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Algo precisa ficar claro para nós aqui. Porque quando olhamos para este salmo, sim, ele em parte é a Davi. Ele é sobre o rei Davi. Ao ler esse salmo, você pode ver a história de Davi por trás do salmo. Ele é o rei ungido de Deus na terra. E contra ele se levantaram povos, se levantaram reis. Contra ele aconteceu rebeliões. Mas sempre e sempre essa rebelião era derrotada por Davi. Porque ele era o representante de Deus sobre a terra. Reis diversos imaginaram coisas vãs contra ele. Saul foi um deles. Mas o resultado sempre foi a destruição. Só que, quando você olha para esse salmo, você percebe que ele é grande demais para Davi. Ele é grande demais para qualquer outro ser humano, ou qualquer outro rei que já pisou, que já sentou no trono em Israel, ou que já se levantou sobre essa terra. Todos os reis são pequenos demais para se encaixar nesse salmo. Salmo que é um dos mais citados no Novo Testamento. E ele fala da vitória e do grande julgamento de Cristo aos rebeldes, aos que odeiam as suas leis. Ele canta a vitória do Cordeiro sobre todos os reinos da terra. Mas perceba como ele descreve esta rebelião, meus irmãos. Veja por que essa rebelião acontece. O que o nosso texto nos revela é que os reis da terra, os povos, buscam fazer o seu próprio caminho. O desejo que há no coração desses reis, citados pelo salmista, que engloba todos os reinos do mundo, é um desejo por autonomia. O verso 3 revela isso. Rompamos de nós os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Você entende o que é autonomia? Autonomia significa você ser a sua própria regra, ser a sua própria lei. Autônomo é aquele que diz,
que ninguém diz para ele o que ele precisa fazer. Esta é a proposta da sociedade pecaminosa que nós vivemos. A rebelião é uma luta por ser autônomo, por se ver livre de Deus, por fazer as suas próprias regras quando se diz respeito ao amor, como se diz respeito à criação de filhos, como se diz respeito à sua vida de trabalho nessa terra. Você tem que ser lei sobre a sua própria vida. Você tem que fazer o que você bem entende, sem se preocupar com Deus, com os outros. E o que importa é você e aquilo que você pensa para você. Isso é ser autônomo. E é isso que os reis da terra e essa rebelião promulga e defende com unhas e dentes. Sejamos livres de todas as leis que nos impedem de ser feliz e de viver nesse mundo como nós bem entendemos. Não foi isso que a serpente falou para Eva? Ao levá-la a refletir sobre o que Deus havia dito? A serpente estava instigando Eva a pensar por si mesma, a analisar se a palavra de Deus realmente era boa para ela. Pense bem, você será muito maior se você não der ouvidos a essa palavra. Só que o problema, querido, é que quando você passa a pensar de maneira autônoma, quando você começa a enamorar-se por essa ideia de autonomia, você começa a pensar como a serpente. Então, como os ímpios do Salmo 1, que não se dobram perante a lei do Senhor, eles que deliberadamente quebram a lei do Senhor, e mais do que isso, eles zombam de Deus. Eles não querem saber de Deus e seu ungido. Queridos irmãos, se você olhar de fato ao redor deste mundo, você irá encontrar um mundo em rebelião aberta contra o Senhor. Há muitos que zombam do nosso Redentor. Hoje, filmes, novelas, sites de internet zombam abertamente do Redentor de suas almas. Pessoas que querem se livrar do governo de Cristo. Ateus modernos escrevem livros mostrando que cristianismo é ruim para a humanidade. E ser cristão ou acreditar em Deus é viver na ignorância, é viver em uma prisão. O mundo zomba da sua fé. Dizem até que somos tolos, que somos ignorantes. Mas o que nós precisamos nos lembrar é que essa zombaria, ela não é da nossa época. Ela não é nova. Ela não começou hoje. Nós vemos essa rebeldia se estendendo por toda a humanidade, por toda a história. Vimos com Herodes, vimos com Pilatos, vimos com os soldados romanos, e ela continuou ao longo da história. Vimos com os líderes de hoje, que dizem que a religião é o ópio da sociedade, e ela deveria ser abolida como felicidade ilusória, para que a felicidade real possa ser aproveitada pelo homem. O mundo quer se livrar de Deus, e isso de maneira escancarada. Olha ao seu redor. E por vezes, nós damos audiência a esse povo que abertamente se levanta contra Deus. Nada que se oponha a Cristo, nada que ofenda o nosso Redentor, deve ter o nosso crédito.